Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão do lado daí? Do lado daqui a gente tem o passo a passo desse bloco de patchwork. Dá para a gente fazer com duas cores, intercalando, como esse daqui. Eu uso uma terceira cor, que é o tecido neutro. E também a gente pode fazer com quatro cores, daquele jeito que a gente mergulha mesmo na caixa de retalhos. Eu fiz um tempo atrás um baby quilt, eu publiquei lá no Instagram, mas eu já fiz toalha de mesa, almofada, enfim, dá pra gente aí ter muitas possibilidades com esse bloco. Espero que vocês gostem da dica dessa semana, desse bloco de patchwork. Boas costuras para vocês do lado daí. Então, vamos lá ao nosso bloco. Eu fiz aqui, olha, mostrando que a gente tem duas possibilidades de fazer esse bloco. Ou a gente pode combinar duas cores e o tecido neutro, que no caso aqui eu tô usando o branco, então eu uso apenas duas cores nos extremos e duas cores no centro, as mesmas duas cores, ou eu posso usar quatro cores diferentes, né? E aí, com quatro cores diferentes, a gente vai coordenar. Aqui uma de cada e aqui fora uma de cada e aqui esse tecido neutro, que no caso é o branco. Eu vou montar esse daqui com duas cores, mas é o mesmo processo, as mesmas medidas pra gente fazer assim. Assim é legal pra gente usar os retalhos que a gente tem, né? A gente vai diminuindo um pouco aquela caixa de retalhos que a gente usa. E aqui é quando a gente quer fazer uma coisa combinandinho mesmo, coordenada mesmo. O bloco, ele é bastante simples para fazer. Eu acho, assim, um dos blocos de patchwork um dos mais fáceis, né? Só não é mais fácil do que o Nine Patch. Mas dentre aqueles que a gente usa essa técnica que a gente chama do triângulo perfeito, que é a sigla dessa técnica que a gente fala HST, que pegando o nome em inglês, né? Então, dentro dessa técnica, esse bloco é bastante simples de fazer. Eu gosto bastante de fazer esse bloco e vou mostrar. Claro que cada um tem o seu jeito de fazer, vai descobrindo a forma como é mais fácil, tá? Vou mostrar como eu faço. Então, pra gente fazer um bloco desse, tá? Nós vamos usar dois tecidinhos, aqui até eu cortei mais porque eu vou fazer outros, mas são dois tecidinhos neutros. Aqui eu tô usando esse branco com poá branco, mas pode ser uma cor só, enfim, não tem uma regra aqui não. Sendo um tecido neutro só para destacar o bloco, né? Eu vou usar um tecido de uma estampa que eu escolher. Nossa, aqui eu cortei bastante. E um tecido coordenando de outra estampa. Vou usar dois tecidinhos dessa estampa e dois tecidinhos dessa estampa. Isso aqui é o que a gente vai montar um bloco. Então, vamos lá para as medidas, olha. Os maiores, eu corto todos com 15 por 15 centímetros. Os menores, eu corto todos com 9 por 9 centímetros. Até aqui, ok. Então, como a gente vai fazer? Deixa eu só pegar aqui a minha régua, porque nós vamos fazer o seguinte, olha. Esse daqui eu deixo aqui. O tecido neutro da medida de 15 por 15, o meu, no caso, tem avesso, né? Se eu tivesse usando um tecido clarinho, não teria avesso. Eu deixo no avesso e todos os tecidinhos menores de 9 por 9, eu também deixo aqui com o avesso para cima. Com uma canetinha térmica, uma canetinha que apaga, alguma coisa assim, olha. Eu vou começar fazendo agora esses maiores para a gente fazer a técnica do triângulo perfeito. Então, eu vou riscar exatamente aqui no meio do meu quadrado,
de um canto para o outro canto, ou, se você preferir, de um vértice ao outro. Aí, para fazer essa técnica, a gente coloca um colorido e um neutro, direito com direito. Aqui você pode alfinetar muito bem. Vai para a máquina e com a máquina, com a margem de costura de meio centímetro, aqui é importante, meio centímetro, nós vamos fazer uma costura com o pé de máquina do lado direito do meu risco e uma do lado esquerdo. Parece bastante simples. A pegadinha dessa técnica aqui é que essa margem tem que ficar absolutamente retinha. Esses dois quadrados têm que ficar absolutamente retinhos, certinho um sobre o outro. Essa costura que eu vou fazer aqui, ela não pode entortar nem no começo nem no final. Às vezes a gente entorta no final. Tanto de um lado quanto de outro, elas têm que estar certinho com a margem de meio centímetro. Aí, o que que acontece? Às vezes a gente não conhece muito bem a máquina, não ajusta certo. Ou às vezes a gente ajusta certo, mas na hora de vir costurar aqui, dá aquela entortadinha, ou no começo, ou no final. Justamente que a gente vai precisar que os cantinhos se encontrem. Então, eu dou essa dica aqui, olha, principalmente para quem tá começando. Gasta um tempinho a mais, mas faz 3 linhas, é muito mais fácil. Então, você pega a sua régua que tem a marcação de meio centímetros e a gente vai fazer agora o seguinte, olha, a gente vai riscar meio centímetros certinho. Agora aqui, você coloca a linha em cima do risco que você já fez. Meio centímetro de um lado, viro aqui o meu bloquinho e meio centímetro do outro lado. Isso. Faço isso nos meus blocos neutros. Porque quando a gente vai para a máquina agora, a gente vai costurar em cima dessas 2 linhas laterais e nós vamos usar a linha do centro para cortar o nosso bloco. Claro que quando a gente vai fazer um trabalho gigante com aquele monte de quadradinhos com essa técnica do triângulo, se você for riscar assim, você vai gastar um tempão, né? Mas eu sempre digo, quando a gente vai fazer um trabalho gigante, já significa que a gente já tem uma maior experiência na técnica. Aí a gente já tem a manha de não entortar e aí a gente não precisa riscar. Quando a gente tá começando ou vai fazer um trabalho pequeno, aí risca, porque daí é muito mais fácil. Então, agora eu coloco direito com direito e direito com direito. Aqui eu posso deixar muito bem alinhadinho, certinho, né? Inclusive, a gente pode alfinetar para não ter perigo que esse bloquinho saia do lugar. Quando a gente vai para a máquina agora, e daqui a pouco eu vou, mas eu quero já levar todos para costurar, eu já risco todos e levo todos, a gente costura agora nessa linha dessa lateral e nessa outra linha da lateral esquerda e corta no risco do meio, muito mais simples. Com os nossos outros tecidinhos menores de 9 centímetros, nós vamos fazer apenas uma linha exatamente na diagonal aqui do meu tecido, de uma pontinha a outra. Aqui é só uma linha, porque agora aqui nesse caso eu vou costurar na linha. Aqui eu não vou deixar margem de costura. Porém, tem uma maneira da gente aproveitar aqui essa sobra, mas eu vou mostrar daqui a pouco como a gente vai aproveitar essa sobra, tá?
que inclusive no Baby Cute que eu postei no Instagram com esses blocos, a borda do Baby Cute, eu usei a sobra disso daqui para fazer a borda. Então, a gente aproveita, sim, esse pedaço que sobra aqui para fazer a borda do quilt, tá? Se você for fazer um trabalho maior que queira, né? Você pode fazer dessa forma, aproveitar. Então, agora vamos lá, a gente vai para a máquina e nós vamos costurar aqui exatamente na linha, nas duas linhas da direita e da esquerda. Quando eu venho para a máquina, eu já venho com todos os meus bloquinhos, pelo menos os que eu vou usar no projeto, é mais fácil e a gente rende mais o tempo. Então, eu já costuro todos de uma vez, tá? Como eu risquei, eu não me preocupo com a margem da máquina, deixo ela normal, com 0,75, porque eu vou costurar na linha. Agora, o ponto da máquina, aquilo que eu já falei em outros vídeos, né? Sempre no patchwork eu prefiro deixar ele menorzinho, 2,2, 2, porque para ele, a gente não dá retrocesso, então para ele ficar mais difícil dele abrir no começo e no final, tá? Então, agora a gente costura nas duas linhas, ou você pode ir costurando em uma linha só, um bloquinho atrás do outro e fazendo um varalzinho, ou você costura um bloco de cada vez, uma linha, depois outra linha. Quando a gente sai da máquina, com todo o nosso varalzinho lá, né? Agora a gente sai assim, com os nossos bloquinhos. Então, a gente corta agora na linha do meio. Deixa eu separar esse aqui, que esse aqui depois eu mostro, só para focar nesse daqui. Que pode ser tanto com o cortador, quanto com a tesoura, tá? E aí, é o seguinte, olha, nós temos duas cores aqui, né? Então, eu fico com dois bloquinhos, tal, da mesma cor. E aí, eu faço o seguinte, olha, agora deixa eu passar esse aqui pra cá. Eu vou no ferro e eu decidi assim, o meu tecido estampado, eu deitei a costura pro lado do tecido estampado. Então, eu deitei pro lado desse tecido. O meu tecido de poazinho, eu deitei a costura pro lado neutro. Você vai inverter a hora que você vai passar para que a gente possa fazer os encontros com mais facilidade. A hora que a gente vai no ferro e passa, eu só vou vincar aqui para mostrar, a gente fica com essa pontinha aqui sobrando, né? Olha, isso daqui eu corto, tá? Porque eu não gosto de costurar com essa pontinha aqui sobrando. Depois, a hora que eu for juntar os bloquinhos, eu corto todas as pontinhas. Aí, depois que a gente passa os nossos bloquinhos, então, direcionei a costura pro lado colorido, direcionei a costura pro lado branco, pro lado neutro, eu vou ficar com os meus bloquinhos assim. Agora, eu venho com aqueles tecidinhos de 9 centímetros, deixa eu tirar aqui só agora para não confundir. Esse daqui é minha próxima etapa. E aqui eu vou focar nesses aqui agora. Eu venho com os meus tecidinhos de 9 centímetros, que eu já fiz um risco na diagonal, em todos eles, e no bloquinho, vamos pegar só um de cada aqui, pra gente não ficar fazendo muita confusão de bloco aqui, né? No meu bloquinho de tecido estampado, eu coloco um poá. E no meu bloco de poá, eu coloco um tecido estampado. Vou invertendo, vou fazendo esse jogo de invertendo as cores. Aqui, o importante é fazer assim, olha. Você alinhar bem aqui no cantinho, deixar esse ângulo reto aqui, bem direitinho. E aí, é o seguinte, se você quiser dessa sobrinha
aqui ainda aproveitar essa sobrinha, você vai fazer a mesma coisa com esse outro, alinhar direitinho, alfinetar. Se você não quiser aproveitar a sobra, você vai para a máquina e já costura aqui na linha. Agora, se você quiser aproveitar essa sobrinha aqui, olha, o que que você vai fazer? Você ainda vai fazer um risco. Aqui você fez na diagonal 1 centímetro para cá. Você vai fazer o risco 1 centímetro para fora do risco da diagonal, pro lado aqui do bico do quadrado, tá? E aí, a gente costura nas duas linhas. Quando a gente sai da máquina, a gente corta no meio. Aqui novamente. Aí, o que que acontece? Eu tenho o meu bloquinho, que eu vou usar no meu trabalho, e tenho esse quadradinho de triângulo perfeito. Deixa eu só abrir ele aqui, dar uma vincadinha. Aqui também eu corto esse excesso dessa pontinha que fica aqui. Corto. Aí, eu fico com esses quadradinhos que eu posso utilizar para fazer uma borda, né? A borda tem várias maneiras da gente ir costurando assim, fazer a borda. Deixa eu pegar o outro aqui, que eu já tenho, porque eu vou ficar com as duas cores. Deixa eu só... Aí. Eu posso ir brincando aqui, né? De montar os meus bloquinhos da forma como eu quiser. Essa é uma opção, pra gente não desperdiçar nada do tecido. Desperdício zero. Se você não tem nenhum projeto, não vou usar, então é só colocar agora aqui, fazendo esse ângulo bem certinho aqui, bem reto aqui direitinho, e costurar nessa linha. Aí ainda tem um detalhezinho de costurar nessa linha que eu gosto. Normalmente as pessoas falam, costura na linha, aqui na diagonal, corta com 1 centímetro, meio centímetro mais ou menos, e a gente tem o bloco. Só que eu acho que quando a gente costura exatamente na linha, a gente perde 1 milímetro aqui quando a gente deita esse tecidinho. Então, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de... É que não é difícil mostrar aqui, mas eu costuro 1 milímetro pra frente da linha. A linha é minha guia, mas é 1 milímetro mesmo. Aí, quando eu viro, eu acho que eu fico com um quadradinho mais retinho aqui nas duas laterais. Quando a gente faz isso daqui, olha, a gente já tem o nosso bloquinho pronto para montar agora o nosso bloco, né? Finalizar o nosso bloco. Então, lembra que eu falei o seguinte, eu deitei a costura de um bloco, deixa eu separar esses agora, e vem esses aqui para jogada. Eu deitei a costura do estampado, no bloco maior pro lado estampado, e do poá pro lado neutro. Agora, na hora de montar aqui na mesa, olha, que eu vou intercalar, né, os meus bloquinhos. Opa, aqui, ó. Eu vou intercalar. Aqui poá, aqui vai o estampado. Aqui tá o estampado, vai o poá. Eu fico assim. Eu fico com esse bloco todo intercalado, que se você quiser fazer na opção todo colorido, aqui seria 4 cores diferentes e aqui também, elas invertendo assim, né? Aí, o que que acontece? Olha, aqui eu deitei a costura pra cá, aqui pra cá. Então, olha que eu vou encontrar aqui, tá ok. Esse daqui eu preciso fazer a mesma coisa. Eu vou deitar a costura para um lado, aqui no caso eu vou pôr para o branco, aqui para o meu estampado. Porque fazendo dessa forma, agora quando eu for juntar os meus blocos, eles vão facilitar a minha vida nos encontros aqui. Aí, você vai perceber que quando a gente fizer os blocos, que a gente for costurando um no outro, nos nossos tecidos de triângulo, nós vamos fazendo um quadrado com esses triângulos, que eu vou mostrar também daqui a pouco. Agora, eu vou passar direitinho esse daqui
e a gente já vai costurar. Então, primeiro eu costuro esses dois, depois eu costuro esses dois, e depois a gente vem aqui e faz uma costura aqui no meio, né? Na verdade, fica um forpete, né? Forpete é um bloquinho com 4 quadrados. A gente tem 4 quadrados, mas o que eles não são quadradinhos simples, como a gente faz o forpete. Aqui, cada quadradinho já tem o seu trabalhado. Aí, a gente vai costurar aqui e depois aqui. Vou passar direitinho e a gente já vai para a máquina fazer essas costuras. Eu prefiro deixar os meus bloquinhos ao lado, na mesa ou próximo à máquina, que eu já vou pegando e costurando. Como aqui eu vou fazer alguns blocos, eu já deixo empilhadinho aqui na sequência que eu quero. A gente vai trabalhar agora costurando e fazer os encontros nas diagonais, né? Aqui a gente tá com esse trabalho na diagonal. Parece mais complicado, mas não é. Se eu passei a costura invertendo, essa aqui para um lado, essa aqui para o outro, a gente vai perceber que é só mesmo uma questão de jeitinho. Olha, esse aqui eu já costurei, agora eu vou costurar esse daqui. Então, olha, direito com direito. E aí, deixa eu tentar mostrar aqui mais pertinho. Quando eu venho aqui, olha, né? Eu já vejo que os meus encontros estão se encaixando aqui. Eu sinto o encaixe. Já senti aqui o encaixe. Você pode pôr alfinetinho aqui ou um clipes. O clipes eu acho até que ele prende um pouco mais que o alfinete, mas pode ser o alfinete. E você faz a mesma coisa aqui nesse outro encontrinho aqui, olha. Uma para o lado, outra para o outro. Então, eu sinto que eles já se encaixaram perfeitamente. Agora, é só vir para a máquina e passar essa costura aqui. Deixa eu fazer essa costura. Aqui, eu tô usando a margem de costura de 0,75, tá? Meio centímetro foi só pra gente fazer os nossos triângulos perfeitos aqui naquele primeiro bloco. Agora, aqui não, aqui eu tô usando 0,75. E o pontinho da máquina menor. Eu travo com o dedo, quando eu tiro o alfinete, eu travo com o dedo exatamente no lugar, né, que tá aqui dando certo o meu encontro. Termino. Quando eu viro, eu vejo que deu certinho os meus encontros. Agora, eu vou passar uma costura para o lado direito, tombar, né? E a outra para o meu lado esquerdo, porque aqui também eu tenho que ter esse encontro aqui do meio. Eu ajeito aqui no meio e depois eu vou dar certo os meus encontros aqui e aqui. É um bloco com mais encontros do que alguns, né, modelinhos de patchwork? Quando a gente vai fazer essa costura aqui no meio, tem 1, 2, 3, 4, 5 encontrinhos, né? Mas dá certo sim, é só a gente... É aquele processo do patchwork, dá certo quando a gente começa certo. Cortei com critério certinho nas medidas. Risquei, fiz as 3 linhas lá certinho. Se eu vou, o passo a passo eu vou fazendo certinho, no final eu não tenho, assim, grandes surpresas. Às vezes dá um milímetro de errinho, mas não são aqueles erros absurdos, né? Agora, se a gente vê que errou na costura lá, tá torta, deixou. Passou um negocinho torto ali, deixou. Chega no final, aí dá aquele desânimo, né, de ver que os nossos encontros não estão dando muito certo. Mas eu tenho que confessar aqui que quando eu comecei a fazer patchwork, eu tinha certeza que eu estava fazendo tudo certinho, chegava no final não dava certo. Na verdade, eu tinha certeza, mas não estava. Sempre tem uma dobra do tecido, sempre tem uma régua que escorrega um pouquinho na hora de cortar. Quando eu fui percebendo esses macetes, meus blocos começaram a dar muito mais certo. Eu vou passar isso daqui agora para montar. Prontinho, olha, bloquinho finalizado. Aí a gente pode fazer quantos a gente quiser e montar uma toalhinha de chá, montar uma manta, enfim.
né? Um quilt para berço, qualquer coisa que você queira. Ou até mesmo você botar moldura aqui e fazer uma almofada. Sabe o que que eu acho bem legal aqui também nesse bloco? Tem a opção de fazer com 4 cores, né? Mas também tem a opção que eu já fiz. Eu acho que eu não tenho foto, porque foi há muito tempo atrás, que eu fiz assim, aproveitando mesmo retalhos, né? Aproveitando mesmo. Então, eu fiz um bloco, fui tudo nos tons mais pastel. Mas eu fiz um bloco, por exemplo, esse daqui, aí fiz outro num tom diferente, com 2 tecidos diferentes. Um bloco de cada jeito, mas cada bloco usando apenas 2 tecidos, não 4, 2, para não ficar muita informação de tecidos. Então, fiz uma toalha de mesa, fiz com 9 blocos, né? Ah, tá, deixa eu só falar aqui qual a medida final desse bloco. Vou até fazer isso, medir agora. Ele finaliza com... Opa! 27 centímetros. Então, eu fiz com 9 blocos, 3, 3 e 3, fiz uma toalha quadrada, que, aliás, eu gostava bastante, depois acabei dando essa toalha, e achei bem legal também você fazer cada bloco com 2 tecidos diferentes, mas assim, eu gosto daquela coisa de retalho, se joga na caixa de retalho, mas eu gosto também quando esses retalhos se conversam, né? Se vai mais para o tom pastel, se vai mais para as cores quentes, enfim, ou intercalando quente claro, escuro e claro, gosto bastante. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, esse bloco fácil também, ou pelo menos assim, né, de uma dificuldade moderada, vamos colocar assim, de patchwork. Ótimas costuras para vocês do lado daí.